Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar nas backrooms? Backrooms, gente, eu vim trazer um vídeo sobre isso. É uma lenda urbana, uma creepypasta, é algo que conta uma história de um interminável labirinto de salas de escritório. Você já pensou você ficar perdido num lugar, você anda, muda, o lugar muda, você não encontra saída e quando você voltar as coisas não eram como antes. Dizem que é um interminável labirinto de salas de escritórios geradas aleatoriamente. É caracterizado pelo cheiro de tapete molhado, paredes com um tom monocromático de amarelo e lâmpadas fluorescentes. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. Como eu disse, hoje eu vou falar das backrooms, caso você não conheça, caso você conheça, diz nos comentários o que você acha, porque eu tenho dois modos de agir: desinteressada e obcecada, e ultimamente eu ando obcecada pelas backrooms. Existe também um jogo baseado nessa lenda urbana, que é um jogo de terror de sobrevivência que combina a jogabilidade icônica com desafiadores quebra-cabeças não euclidianos e ações em primeira pessoa. São jogos assim bem interessantes e a maioria é indie, né? São feitos por pessoas mesmo, não é feita por grandes empresas como grandes jogos, né? E ele tem uma jornada envolvente. É o tipo de jogo que eu gosto, aquele, sabe, escape do quarto, escape room. Esse tipo de jogo eu acho assim um dos mais interessantes, porque prende a gente e a gente fica meio assim envolvido. Como tá em primeira pessoa, é como se você estivesse realmente vivendo aquilo. Então bora falar da creepypasta. Backrooms é uma lenda urbana de creepypasta que descreve uma dimensão paralela e bizarra, composta por uma série de salas mal iluminadas e com paredes amarelas desbotadas, onde pessoas podem se perder de forma irreversível, porque quando você olhar para trás as coisas já não eram mais como eram antes. A questão de segundos tudo muda. É denominada como parte inacabada do mundo e conta a história de um interminável labirinto de salas de escritórios geradas aleatoriamente. Agora você imagine você abrir uma porta da sala ou de qualquer lugar e parar nesse universo paralelo. Além de estar aquela coisa bem bizarra de se ver, ele também tem cheiros, e os cheiros não são bons, né? Porque ele é caracterizado com cheiro de tapete molhado. Então você já fica imaginando aquele ambiente que não acaba nunca, com aquele cheiro de tapete molhado. As paredes tudo monocromática, né? E é um tom de amarelo, é um amarelo dor de barriga, não é um amarelo agradável, é aquele amarelo que você fica assim. As lâmpadas são fluorescentes e elas estão sempre zumbindo. Sabe? Aquela lâmpada faz aquele barulho chato de lâmpada. E de acordo com a lenda urbana, os backrooms são formados ou criados a partir de um código, a partir de um erro no código da realidade. Como se fosse um erro na Matrix, né? Ocorreu lá o bug, né? Uma falha de conexão de dados e por causa disso você pode acabar entrando em um universo paralelo. Eu chamaria de mundo invertido do Stranger Things. Gente, me lembrou muito o universo invertido do Stranger Things. Até falei, meu, parece até que é baseado, um é baseado no outro, será? E essa falha na Matrix, ela permite então o acesso a esse universo paralelo ou o mundo invertido. Até porque também tem as entidades, e as entidades são bem assustadoras, igual tem no mundo invertido do Stranger Things. Então eu acredito que se você curte séries do tipo do Stranger Things, você vai gostar dessa lenda e provavelmente vai gostar desses jogos, caso você ainda não conheça, porque ele tem há mais de um ano na internet, mas só agora que eu fui conhecer. E as salas são muito parecidas umas com as outras e ele é infinito. Você vai andar,
e sempre vai chegar num lugar diferente e não vai achar o fim. A origem da lenda continua sendo desconhecida, porque ela começou a surgir na internet. Mas a versão original veio de um dos comentários de 2 parágrafos no 4chan, em um post pedindo por imagens perturbadoras, onde um usuário anônimo inventou uma história baseada nas fotos. Então, assim, as pessoas entram nessas comunidades, conversam entre elas e costumam, né, trocar essas lendas, essas experiências. E essa lenda dos backrooms inspirou uma tendência de espaços na internet, de imagens, né, de imagens misteriosas, de lugares desabitados, lugares bagunçados, lugares que a parede está descolando, lugares que poderiam ser uma backrooms, né? As pessoas foram criando vários conceitos, existem vários níveis de backrooms, então as pessoas foram assim, a partir de um comentário lá da 4chan, foram criando e criando níveis, e cada nível com a sua periculosidade, com a sua dificuldade, com entidades, sem entidades, né? E existem várias características em cada nível, e cada nível tem os seus perigos, e também tem entidades, sendo a grande maioria hostis. Existem também entidades que não seriam hostis, e existem algumas entidades que seriam neutras. Desde o início do conceito de backrooms, essa criação ela trouxe um conceito, né, de uma forma, estendeu para várias outras formas de mídia e cultura da internet. Então isso acabou sendo uma coisa cultural criada pela população na própria internet. E acabou criando vários jogos e até mesmo vídeos no YouTube. Aqui existem muitos vídeos no YouTube sobre backrooms. Você começa a navegar, não para mais, porque sempre vai ter uma história, alguém que viu, alguém que conta, e eles contam e narram muito bem. Existe uma história bem curtinha sobre os backrooms. As pessoas criam essas histórias, né? Não é para você ficar com medo, né? Ou acreditar, mas as pessoas criam essa história e costumam jogar na internet, sendo reais ou não, ou seja, que eles criam ou não. Alguns dizem que realmente passou por isso, mas eu trouxe aqui uma historinha chamada do Lucas. Era uma tarde chuvosa de outono quando Lucas decidiu explorar um prédio abandonado perto de sua casa. Lucas sempre foi fascinado por lugares esquecidos, antigos, e aquele prédio parecia ter muitas histórias para contar. Então, assim, até eu gostaria de entrar em lugares assim. Eu acho muito perigoso entrar em casas abandonadas, mas quem não tem esta curiosidade, né? Lucas entrou então no prédio e começou a explorar os corredores escuros e empoeirados. E isso que é o perigo. Quanto mais escuro, se você entrar numa sala escura, empoeirada, desconhecida, não entre, não vá a fundo, porque você pode acabar terminando numa backroom. Ele encontrou salas vazias, paredes descascadas, móveis antigos cobertos de teias de aranha, e ele ouvia o barulho de chuva batendo nas janelas quebradas e o vento uivando nos corredores. Mas o que ele foi inventar de ir nesse prédio num dia chuvoso para explorar, né? Não faça isso em casa, gente, ou em outros lugares, né? Em casa que não vai ser. De repente, Lucas tropeçou em algo, caiu no chão e quando ele olhou para trás, viu que tinha caído através de uma parede. Foi como se ele tivesse atravessado uma parede, né? Ou como se fosse uma parede falsa, né? E ele atravessou essa parede quando ele caiu, e quando olhou para trás tinha só uma parede e ele não podia mais voltar. E estava tudo sólido. Então, assim, ele não sabia o que fazer, porque ele se viu ali dentro, ele tinha acabado de entrar, olhou para trás, fechado. Ele teve que fazer o quê? Explorar o lugar. E quanto mais ele andava, mais o lugar ficava completamente diferente de quando ele começou a entrar. As paredes sempre amarelas desbotadas e sempre um cheiro estranho de tapete molhado. Então,
É aí que a porca torce o rabo, porque não tem mais volta. Uma vez na backroom, não tem mais volta. As saídas são cada vez mais difíceis e você vai indo para cada vez outros níveis mais difíceis. E aí Lucas percebeu que estava então na backroom. Lembrando que Lucas é um nome fictício, pode ser qualquer outro nome, outro relato que você possa ter visto por aí, tenha outro nome. Então ele se viu ali dentro, viu que estava dentro de um lugar onde ele sempre ouviu falar das backrooms e ele sabia que precisava encontrar uma saída antes que fosse tarde demais. Só que naquele momento não tinha mais volta. Então ele começou a explorar os corredores aparentemente infinitos, tentando encontrar uma saída. Mas quanto mais ele andava, mais perdido ele ficava. E ele ouvia sons estranhos ao seu redor e sentia uma coisa muito estranha, como se tivesse algo observando. Então ele precisou tomar muito cuidado, porque poderia ser uma entidade. Só que a partir daquele dia em que ele saiu para explorar um prédio vazio, abandonado, desconhecido, ele nunca mais foi visto. A sua família nunca mais o encontrou e não se sabe o que aconteceu com ele, se ele foi parar em outros níveis ou se alguma criatura perigosa encontrou com ele, até porque lá existem entidades perigosas. Dizem que no nível 1, no primeiro nível, não tem tantas entidades, ou não tenham muitas, bom, enfim. Né? Talvez tenha uma num lugar muito grande, né? Não é sempre que a pessoa que cai lá vai encontrar uma entidade, mas pode acontecer. E essas entidades são criaturas hostis. Como eu já disse, a maioria são hostis, são pouquíssimas as que não são hostis. E de acordo com a lenda, a entidade conhecida como bactéria é uma criatura ou possivelmente um grupo de criaturas que habitam nas backrooms e atacam as vítimas que se encontram em sua presença. Elas são extremamente hostis em relação aos seres humanos e têm sido motivo de preocupação com o Instituto da Pesquisa AI-5. Ou também tem a pesquisa da MEG, enfim, tem muitos grupos entrando nessas backrooms para fazer pesquisa de como sobreviver e como sair de uma backrooms. Essa é a missão deles. Há também uma entidade que se chama a doença. Essa doença é um vírus que se esconde no backrooms. O vírus que é mais comum de se encontrar em ambientes úmidos e molhados. Ixi, olha, para quem tem rinite, é um prato cheio. Você tem que sair correndo o mais rápido possível. Então esse vírus, ele habita ambientes úmidos, molhados, incluindo papéis de parede apodrecido, musgos, água parada e corpos em decomposição. E é o que pode acontecer quando você cair lá, você pode encontrar algum corpo que já estava ali há muito tempo, que vai piorar o cheiro, o que vai piorar o ambiente e o nível de vírus. Acho que o Carsoloso quer entrar aqui. O conceito original das backrooms foi expandido por internautas que criaram diferentes níveis dos lugares, né? Apesar de haver milhares e milhares e milhares de níveis encontrados em wikis das backrooms, esperando as diferentes fotos e aulas de como sobreviver a esses níveis. Quando eu comecei a ver sobre as backrooms, era até o nível 999, de 1 a 999. Só que depois eu fiquei sabendo que tem um negativo, que tem o nível 1 trilhão. Então, assim, deve ser infinito o nível de backrooms. Também já ouvi falar de alguns níveis que são maiores do que esse planeta. Então, assim, você vai andar e não vai achar uma saída. Os 3 primeiros níveis são os mais conhecidos e descritos, mas o número exato de níveis é desconhecido, pode variar, né, com as diferenças crenças e interpretação das pessoas que vão até lá e trazem mais histórias sobre as backrooms. E aí, me diz nos comentários se você gostou dessa creepypasta, se você quer que traga mais vídeos sobre ela, mais níveis. Eu sei muito pouco, mas eu costumo me debulhar num assunto que me interessa até entender tudo, né? E eu não vi muitos canais femininos falando sobre isso,
Mais canais masculinos, sigo todos os que vão aparecendo aí, vou assistindo. Então, eu quero sua opinião para saber se você quer que traga mais backrooms nesse canal. Deixa aqui nos comentários, falou? Então, é isso o vídeo de hoje. Não é um vídeo assim para assustar, tá? Claro que é lenda urbana, não é algo que você precise viver com medo. Mas eu gosto de uma lenda urbana. Falou? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Cuidado onde você entra, hein? Presta muita atenção nas portas que você entra. Tchau.